Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Este é um espaço onde nos vamos dar a conhecer, não só como pessoas, mas também como profissionais, e onde pretendemos abordar e discutir vários assuntos relacionados com a saúde e bem-estar, de uma forma leve e descomplicada. Hoje temos connosco a nossa terapeuta da fala. Licenciou-se em Terapia da Fala na Universidade de Aveiro e tirou um mestrado em Perturbações da Comunicação e Deglutição no Adulto e Idoso. Tem várias outras formações dentro desta área que não vou listar porque senão iria demorar imenso tempo, e refere que escolheu esta profissão pelo sentido de utilidade para com os outros. Apresento-vos então a doutora Daniela Jesus. Olá, bem-vinda. Um prazer. Então, nós vamos falar aqui neste podcast de hoje dos mitos mais falados em terapia da fala, e tínhamos definido alguns, mas eu decidi ter aqui um mito surpresa antes de começarmos pelos outros. Então é o seguinte: são as crianças é que precisam de terapia da fala? Não, definitivamente não, e atualmente é mesmo não muito redondo, por assim dizer, porque efetivamente temos tido muita procura, mais a nível de adultos até, mas como é óbvio continuamos sempre com procura de crianças. A terapia da fala é uma área bastante abrangente e nós temos um nome um bocadinho fora do contexto, por assim dizer, porque temos muito mais áreas de atuação para além da fala. Da fala em si, exatamente. Exato, temos por exemplo a deglutição, temos também a comunicação e a linguagem, que no fundo são três principais áreas que nós trabalhamos também em idade adulta e até nos idosos, por isso não é mesmo algo que seja só da idade pediátrica. Por exemplo, existem muitos profissionais que utilizam a voz que também podem procurar terapia da fala, Por exemplo, músicos, professores que têm que falar muito tempo e muito alto, não é? Certo, muito bem. Eu conheço pessoas que desenvolveram nódulos exatamente por usarem a voz de forma errada. Isso mesmo. Se aquilo que a Rita referiu é bastante importante, até porque é uma área que tem vindo a crescer dentro da terapia da fala, porque efetivamente a área da voz é outra área de atuação e temos verificado que existem cada vez mais casos de perturbações a esse nível. A esse nível Nos mesmo. Profissionais da voz, não só também cantores como, por exemplo, professores, exatamente. Que falam muito tempo, muito alto, exatamente. E têm que falar para uma grande plateia e que têm que saber projetar a voz de forma correta. Isso, e muita gente realmente não atenta a estas questões e só depois quando existe realmente uma perturbação é que procuram um terapeuta da fala. E eu gostaria também já agora de aproveitar para dizer... Ao contrário, primeiro vem procurar terapeuta. Isso mesmo, ou seja, nós temos também uma vertente muito preventiva na nossa atuação, e acho que muitas vezes é importante ir procurar o terapeuta da fala antes de chegarmos à existência de uma perturbação e para prevenir essa mesma perturbação. Sim, isso é sempre algo que falamos, que prevenir é melhor que remediar. Exatamente. Em todas as áreas da saúde, da medicina, é sempre mais fácil do que depois tratar o problema. Exatamente. Basicamente é isso. É isso mesmo, sim. Então vamos começar pelos mitos que as pessoas mais comumente falam e que realmente é um mito e que não é verdade, não é? O primeiro que temos é que as crianças que não falam são preguiçosas. Isto é verdade? Não, definitivamente também acho que é um mito que está muito enraizado realmente, mas que não tem qualquer sentido, porque definitivamente temos crianças que são preguiçosas e que têm mais dificuldade e são mais lentas no fundo a adquirir a linguagem, mas temos muitas crianças que não falam por outro tipo de motivos, mesmo porque necessitam de acompanhamento e têm que ser avaliadas, exatamente. Ou seja, por exemplo, termos uma criança que ainda não diz nenhuma palavra aos 2 anos é definitivamente um sinal de alerta e é um sinal que temos que procurar ajuda para conseguir perceber o porquê da fala ainda não ter iniciado a sua aquisição. Mas essa palavra aos 2 anos é uma palavra nítida ou uma tentativa de uma palavra? Uma tentativa de uma palavra? Exatamente, sim, mas muitas vezes também temos casos que me chegam de crianças que não dizem palavras de espécie nenhuma, ou seja, não emitem vocalizações. Isso já será ainda mais grave, porque realmente a ausência de expressão verbal oral aos 2 anos é algo que definitivamente não é normal e que tem que ser realmente vista por um terapeuta da fala. E existem inúmeros fatores que estão na origem desse mesmo atraso e que têm que ser procurados. Exatamente, para ver o que se passa. Sim. Muito bem. Outro mito é esperar até aos 2 anos, até a entrada na escola primária, para procurar um terapeuta da fala, ou seja, só aos 2 anos é que nos devemos preocupar com isso? Não. Claro que aos 2 anos, se calhar vamos notar mais evolução ao nível da fala, mas há muitas outras competências que o terapeuta da fala trabalha
para além da aquisição mesmo dos sons, temos todas as outras competências. Por exemplo, uma criança que ainda não procurou objetos, não procura brincar, não procura a interação, isto por si só já é um sinal que gera aqui algum alerta e que deverá ser, sim, que deverá ser realmente visto por um terapeuta da fala. Mesmo a não realização de contacto ocular, ou seja, a criança não olhar para nós quando estamos a falar, não dirigir o olhar, seja para objetos, seja mesmo para outra pessoa que está a comunicar, será realmente um sinal de preocupação e terá que exigir a avaliação por um terapeuta da fala. E mesmo a linguagem começa mesmo antes dos 2 anos a ser adquirida. Por isso. Eu ia também falar de outra coisa, que também foi algo que falámos com a psicóloga. Sente-se que as crianças hoje em dia estão a ter mais atraso na fala por causa da exposição aos ecrãs e a privação de comunicação pessoa a pessoa e ser só algo passivo, não é? Só estão a receber informação e não estão a tentar comunicar. Exatamente, é isso mesmo. Tem existido mais procura por causa disso muito também? Mais, sim, tem existido muito mais procura do terapeuta da fala por estas questões, porque agora já se notam cada vez mais crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem e mesmo quando desenvolvem a linguagem não estão no patamar esperado para a idade e isso muitas vezes tem que ver com essa questão mesmo da exposição aos ecrãs. Porque estar a comunicar com um ecrã não é a mesma coisa que estar a comunicar com uma pessoa, são completamente diferentes as interações. Porque a criança basicamente está a receber informação e não está a tentar comunicar. É isso, é como a Rita estava a dizer, a criança aqui tem um papel bastante passivo, com os ecrãs não há interação, não há necessidade de comunicar muitas das vezes nada, exatamente. E então dessa forma não existe o desenvolvimento das competências básicas e isso é bastante preocupante, é algo que hoje em dia temos que refletir. Falar ao longo do tempo, porque realmente é algo muito importante. Sim, sem dúvida. A ser abordado. Isto foi só assim uma questão fora, porque acho que falámos disso com a psicóloga e que também era interessante trazermos para aqui, claro que porque a criança tem várias áreas do desenvolvimento, não é? Da fala, da parte psicológica, de tudo. Sim. Não é só um ser de determinadas áreas, é tudo um ser com várias áreas. Pronto, seguindo para outro mito. A terapia da fala é só para crianças que não falam bem? Também não. Como eu já disse, o nosso nome induz um pouco em erro quem nos procura, porque muitas vezes chegam pacientes que só me referem a alterações na fala, que só me dizem que realmente têm alterações na fala ou que só procuram o terapeuta da fala por essas mesmas alterações. Mas existem várias áreas, como é o caso da comunicação, mesmo da linguagem, ou seja, não só a compreensão como também a expressão, são duas vertentes que nós temos que estar atentos. Não podemos só esperar dificuldades na expressão, também temos que procurar as dificuldades na compreensão. Muitas vezes umas andam a par das outras. Sim. Também aspectos relacionados com a leitura e com a escrita também são alvo de terapia da fala muitas das vezes, porque se pensarmos que a linguagem tem a componente falada e também tem a componente escrita, podem surgir alterações nessas áreas. Isso depois já se vai notar mais quando a criança vai para a escola. Sim. A parte escrita, pelo menos. Exatamente, sim, mas há todo um conjunto de pré-requisitos que o terapeuta da fala também trabalha para uma boa aquisição da leitura e da escrita. Por isso é que muitas vezes até há crianças no pré-escolar que têm que ser avaliadas em terapia da fala e acho que isso é muito importante. Sim, porque eles começam também a tentar fazer alguns desenhos, não é? Não sei se sim, a parte da grafomotricidade também nos ajuda muito e por isso é que nós às vezes também trabalhamos em conjunto com outras valências, como é o caso da terapia ocupacional, porque realmente quando vemos que há alterações nessas questões também existem depois na leitura e na escrita, mas estou a falar, por exemplo, da consciência fonológica, noções como rima, palavras que rimam, mesmo de segmentação de palavras em sílabas, tudo isso são competências que a criança tem que ter adquiridas antes de entrar para o primeiro ciclo. Exatamente. E que vão ser fundamentais para a leitura e para a escrita. Sim, logo vão na pré-escola, logo os próprios educadores vão saber identificar alguns dos sinais de alerta. Não sei? Sim, muitas vezes são eles até que nos encaminham a alguns casos. Alguns casos. O último, assim, de mitos. Sim. As crianças que usam gestos não vão querer falar. Eu acho que este mito está muito enraizado, do tipo, não deixa apontar a criança porque ela não vai desenvolver a fala. Eu ouço muito isso. Sim, este mito, pronto, tem duas vertentes. Por um lado, realmente aquilo que a Rita estava a dizer é algo que eu digo aos pais, ou seja, quando nós temos crianças que já tentam dizer o que querem, mas que usam maioritariamente o gesto, eu digo para tentarem deixar o gesto de lado e para tentarem promover um pouco mais a fala, ou seja, na vez de apontarem, também
terem que dizer o nome e terem que realmente desenvolver mais esta parte da oralidade. No entanto, em muitos casos, como é o caso de crianças com surdez, que é outra área de intervenção da terapia da fala, o gesto é fundamental, porque a informação entra por duas vias, não só pela via auditiva, que neste caso estará perturbada, mas também pela componente visual, e então nós aqui temos uma maneira de ajudar no desenvolvimento da linguagem e da fala. Isso mesmo, ou seja, aqui temos o gesto como pode ser realmente um adjuvante do nosso trabalho, também pode ser um fator que não ajuda muito, ou seja, que pode dificultar, mas efetivamente temos que olhar para o gesto também como uma ajuda, sobretudo em crianças com alterações até não só da audição, como também com dificuldade, como dispraxias, apraxias, do desenvolvimento da linguagem também essas são palavras mais caras que e que agora realmente menos. E que agora cada vez mais existem alterações no processamento auditivo central, ou seja, não só na audição propriamente dita, mas no processamento cerebral, no fundo, daquilo que é ouvido. Mas depois essa parte entra na área da audiologia ou também temos o trabalho em conjunto, sim. O trabalho em conjunto, não é? Temos um diagnóstico, sim, claro. Temos que ter um diagnóstico prévio da audiologia e depois a terapia da fala intervém. Ou seja, aqui tem que ser mesmo só o trabalho da terapia da fala, em termos de trabalhar o problema. No diagnóstico precisamos sem dúvida da audiologia, temos mesmo que pedir exames. Contra isso, exatamente, porque eu não conheço pessoas que estão nessa parte. Existem países em que as profissões estão unidas. Exato, por exemplo, no Brasil, sim, dava para fazer os dois tipos de atuação, ou seja, não só fazer essa parte do diagnóstico, mas também depois fazer a parte da fono, que eles chamam da fono, que é mesmo da intervenção depois. Mas aqui, infelizmente, só temos mesmo a parte da intervenção. E então, agora que falámos dos mitos, não é? Queríamos tentar que os pais ou os tutores em casa conseguissem perceber, claro que existem vários sinais e sintomas diferentes para cada idade, mas quais são aqueles marcos, assim, 2 ou 3, não muitos, marcos importantes que são sinais de alerta para os pais ou para os tutores ou pelos responsáveis? Certo. Pronto, eu já fui falando até daqui de 2 ou 3, por exemplo, a questão do contacto ocular é algo que para mim tem que estar realmente presente e que é uma competência básica e fundamental das crianças para aí a partir do meio ano de idade, pelo menos. Ou seja, a criança quando está a interagir connosco terá que assumir uma postura de olhar para nós, fazer ali algum contacto ocular, e se não o fizer é porque algo pode estar errado. Sim. Uma criança que aos 2 anos possa não ter desenvolvido nenhum tipo de vocalizações, isso também é outro sinal de alerta, ou então ter um discurso baseado em sílabos e não propriamente em palavras como papá ou mamã ou outros dissílabos, ou seja, só diz sílabas isoladas ou só diz sons isolados, isso também não é normal aos 2 anos. Uma criança com 5 anos que tem um discurso muito ininteligível, ou seja, que não se entende nada do que ela diz, isso também exato, e até mesmo aos 3 anos e aos 4, que eu recebo também alguns casos com crianças dessa idade, que os pais dizem, eu não entendo nada do que ele diz, mas que o pediatra, ou seja, muitas vezes até, infelizmente, o próprio médico até acaba por desvalorizar, não é normal uma criança com 3, 4 anos ainda ter um discurso não perceptível. Temos que procurar um terapeuta da fala e temos que perceber o porquê desta criança ainda não se fazer entender. Alterações de leitura e escrita major, ou seja, crianças que ainda não conseguem escrever o seu nome ou palavras simples quando já estão no 2º, 3º ano, isso também é sinal de alerta, sim. Agora em crianças mais velhas, sim. Eu acho que vamos terminar por aqui. A ideia é ser um podcast curto, que as pessoas possam assistir. Não é? As pessoas são muito ocupadas e também não queremos que as pessoas estejam aqui muito tempo. Exato. A ideia é irmos dividindo isto por temas. E então, só queria agora no final lançar que aqui na Fjord Clinic vamos então lançar os rastreios gratuitos. A data depois vai aparecer aqui no ecrã, que ainda vamos definir, e eu gostaria só de, não sei se consegue dizer aqui o que é possível fazer nos rastreios, não? Porque tem que ser uma consulta, é no fundo tentar perceber se a criança tem ou não algum problema, não é? Para ver se tem indicação ou não de fazer terapia da fala. O que é expectável? Eu como pai, se quiser trazer o meu filho aos rastreios, o que é expectável? Sim, nós passamos uma bateria de testes, que podem ser formais ou informais, dependendo da idade da criança, em que efetivamente aferimos as dificuldades e conseguimos perceber, até pelo menos a partir dos 3 anos já temos testes formais para perceber se a criança está dentro dos parâmetros considerados normais para a idade ou não.
mas na minha opinião a melhor avaliação é sempre aquela que combina uma avaliação informal com uma avaliação formal, ou seja, para além dos testes standardizados, os pais podem esperar também uma avaliação informal, que é também importante para complementar com alguns dados para perceber então melhor as dificuldades da criança e o próprio contexto. E também é recolhida toda uma história clínica da criança, toda uma anamnese, ou seja, o próprio contexto da criança também será importante perceber para conseguir enquadrar um pouco nas queixas e nas possíveis dificuldades. Por isso podem esperar realmente uma avaliação detalhada e objetiva da própria criança. Ok, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter aceito o convite, que às vezes não é muito fácil. Exatamente. Mas acho que o conteúdo ficou muito interessante para todas as pessoas que possam ter interesse ou precisem desta área. Sim. Muito obrigada. De nada. Tchau. Tchau.